Estamos ao vivo transmitindo, só conferindo aqui, esperar aparecer aqui no Instagram certinho, para eu apertar o botão transmitir ao vivo, mas aparentemente tá transmitindo isso, exatamente. Estamos ao vivo, então, para você que está no começo aqui, você que vai pegar a live gravada que não entrou, o tema da live de hoje é como aumentar a eficiência de produção com uma demanda instável. Eu coloquei um outro tema, é até que ponto a personalização dos produtos impacta a eficiência. Vitor, boa noite. Vitor já entrou aqui. E estes são os dois temas. Eu vou esperar um tempo maior para as pessoas entrarem. Vitor e acho que é Ana. Pelo que eu lembro, seu nome é Ana. Hello, bye. Ana, tá com codinome aí. Boa noite, gente. Esperando mais um pouquinho, tá? Boa noite. Só mais um pouquinho, como sempre. Espero alguns minutinhos aqui no começo. A gente já começa a live. Igor, boa noite. Bom domingo aí. Live de domingo à noite. Boa noite, Leia, que entrou. Lucas. Esperando só mais um pouquinho. Já começamos aqui. Tema de hoje: como aumentar a eficiência da produção com uma demanda instável e personalização dos produtos, se isso impacta ou não a eficiência. A gente vai falar de eficiência de produção, eficiência de fábrica, sobre estes assuntos, como tratar esses assuntos. Foram duas sugestões, tá? Eu abri a caixinha e apareceram algumas sugestões, eu peguei essas duas e ó, eu peguei o nome das pessoas aqui, acho que foi o Vitor que deu essa sugestão e a Ana, acho que é Ana, se eu não me engano é Ana. Esperando só mais um pouquinho. Já começamos aqui a falar desse assunto. Boa noite. Boa noite. Mais um pouquinho. Aqui tá uma chuva. Não sei se onde vocês moram está chovendo forte. Aqui tá chovendo bastante, bastante. Só mais um minutinho. 32, 7h32. Vou começar com o assunto. Espero sempre 2 minutos aqui no começo. Mas vamos começar. Então a gente vai falar sobre eficiência de produção, eficiência de fábrica, demanda instável, como operar planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento com uma demanda instável e planejamento de produção, materiais, planejamento de demanda. Estas áreas têm responsabilidade direta na eficiência de uma fábrica. É importante todos terem isso em mente. O impacto é absurdo, tá? O impacto tanto positivo quanto negativo. Quando você faz um planejamento de produção redondo, bem estruturado, planejamento de materiais também, com certeza você tem muito resultado positivo na eficiência de uma fábrica. E eu vou falar bastante sobre isso aqui. É importante você ter isso em mente. Então, eficiência com demanda instável e até que ponto a personalização dos produtos impacta a eficiência. Esse é o segundo tema que eu vou misturar esses dois assuntos. E antes de entrar no bloco de planejamento de produção, é importante a gente alinhar o que é eficiência, como medir eficiência, qual o indicador de eficiência que faz sentido medir ou não. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse indicador, porque tem muita operação que mede a eficiência da fábrica de uma forma isolada e não contempla a ociosidade nesse número. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, imagina, vou pegar uma situação mais simples aqui. Você tem uma fábrica com 10 equipamentos, e aí estes 10 equipamentos precisam de 10 pessoas para operar os 10 equipamentos ali. Vou complicar um pouco mais, tá? 10 pessoas por turno, e não tem revezamento de turno, então uma simplificada aqui, 10 pessoas por turno, 10 equipamentos, seriam 30 pessoas aí, uma conta simples para fazer tudo isso funcionar bem, ok? Para ter 100% ali do volume de produção. Então, 10 equipamentos, 3 turnos, 30 pessoas. Se você olha para a sua operação e você começa a medir eficiência, só que você tem uma ocupação dessa operação de 50%, o indicador de eficiência não é o melhor para você usar. Porque você pode estar, por exemplo, tentando buscar eficiência
E para você buscar eficiência, você pode estar aumentando o lote de produção, aumentando o estoque, só que você está buscando eficiência em uma operação que tem ociosidade. Aquela mão de obra, você já está pagando por ela. Tá? Independente da quantidade que você produz ali, você já está pagando aquela mão de obra. Os custos diretos você já está pagando. Os custos indiretos você também já está pagando. E você tem ociosidade. E quando você aumenta os lotes de produção em uma operação ociosa, você traz mais um custo. Você tem mais um custo ali na sua operação que você não precisaria ter, que é o excesso de estoque em função disso. Qual que é a situação ideal, então? E por isso que você tem que tomar muito cuidado com o indicador de eficiência. Buscar eficiência em uma operação ociosa não é o melhor indicador que você tem que perseguir, porque você vai estar olhando o indicador de forma isolada. O equipamento está operando super bem, ele é super eficiente, mas ele opera só metade do mês, a outra metade do mês ele fica parado. Por que você está buscando essa eficiência? Qual resultado você está conseguindo com isso? Ou que custo você está adicionando à sua operação para conseguir essa eficiência? Então, eficiência isolada não é o melhor caminho, você precisa tomar cuidado com isso. Tá, mas qual que é o melhor indicador, então, para você olhar e um indicador que faça sentido? Melhor indicador é você medir, o melhor indicador é custo de transformação. Esse é o melhor indicador, porque você consegue balancear ali entre ociosidade e ocupação do equipamento. E óbvio que ao mesmo tempo você tem que encontrar o indicador de eficiência, mas o custo de transformação é o mais importante. E por que eu estou falando isso? Porque custo de transformação ele vai pegar ali todos os custos diretos àquela operação. Tá? No caso que eu trouxe aqui como exemplo, você tem 30 pessoas que estão alocadas diretamente ali naquela operação e você tem o rateio de todos os custos indiretos. Então, pessoal de manutenção, pessoal de processos, os líderes ali de produção, então tudo aquilo que você não consegue alocar diretamente à produção, você não consegue, por exemplo, saber quantas horas o supervisor de produção ocupou para produzir essa lapiseira aqui, ou para produzir algum outro produto. Então você faz isso via rateio. Então o custo de transformação, ele é calculado com base nesses dois custos, os custos diretos, que você consegue alocar diretamente ali ao produto, e os custos indiretos. E por que olhar o custo de transformação é muito mais eficiente do que é muito mais assertivo do que olhar a eficiência quando você está com uma operação ociosa? Porque se você, por exemplo, escolhe produzir lotes menores, tá? Para você ter menos estoque, você vai ter uma operação menos eficiente. Ok? Você vai ter mais trocas, você vai ter uma operação menos eficiente. Só que se a sua operação ela está com 50% de ociosidade, 50% de ocupação, ok? Meio a meio. Você vai para uma operação mais ineficiente, teoricamente ineficiente. E a sua ocupação ela vai subir ali de 50% para, sei lá, 70%, por exemplo. Ok? Você aumentou ali em 20 pontos percentuais a sua ocupação e aí você reduziu a sua ociosidade. Só que você não adicionou nenhum custo a isso. Nenhum, porque as pessoas já estavam ali, seus custos diretos já estavam, ok? Eles já estão ali. Tem outros custos que eles podem ser ou diretos ou indiretos, por exemplo, o custo de energia. Dependendo da operação, você consegue alocar ele diretamente. Se você consegue medir o custo de energia ali diretamente, você consegue alocar ele diretamente. Mas a maioria das operações faz o custo de energia via rateio. É o mesmo, porque no momento que você ligou o equipamento, você consumiu energia. O equipamento ficou desligado, você não consumiu energia. E então você precisa tomar muito cuidado ao escolher a eficiência como o melhor indicador para medir uma operação. Você pode ter uma operação menos eficiente, olhando os indicadores ali de manufatura, só que muito mais rentável e operando de uma forma muito mais inteligente. Então toma cuidado com o indicador que você escolhe para medir. Qual é o indicador mais comum de mercado? Mais comum de eficiência é o OEE,
que é o Overall Equipment Effectiveness. Então, ele mede a eficiência global do equipamento. Esse é o mais comum, tá? Quando você vai medir eficiência. Mas quando você vai para o OEE, você também cai nesse problema de ociosidade que eu falei, e você cai em outro problema quando a gente conecta com o planejamento de produção. Que então vou fechar essa primeira parte aqui, tá? Para entrar no planejamento de produção. Cuidado ao escolher o indicador de eficiência como o melhor direcional para você medir a. Vou ter que usar eficiência, né, como palavra, para você medir a eficiência de uma operação. Porque talvez esse não seja o melhor indicador. Quando você for olhar eficiência, olhe eficiência, só que conecte a ociosidade também. Quanto você tem de ociosidade daquele equipamento? E aí, junto a isso, coloca o custo de transformação. Produzir mais de forma mais eficiente vai reduzir o custo de transformação? Se essa resposta for positiva, ótimo, você está na direção certa. Tá? E aí você pode usar outras alavancas, que eu vou entrar nessas alavancas daqui a pouco, para você conseguir produzir mais e ganhar eficiência. Só que se produzir mais, tá? E aumentar a eficiência não trouxer redução do custo de transformação e também, só que carregar o seu estoque ali, se isso trouxer outros custos, isso é um problema, não é uma decisão inteligente. Então, cuidado com indicadores isolados. Tome muito cuidado com indicadores isolados. Tá? Mas muito cuidado mesmo. Tá? Então, fechei esse bloco aqui. E olha hoje, tá? Hoje mesmo, olha para a sua operação e olha custo de transformação, compara com eficiência, cruza com ociosidade e com certeza você vai encontrar algum buraco ali que tenha uma alternativa melhor. Pode ser que quando você olhe para a sua operação como um todo, você não encontre ociosidade para fazer essa conta que eu falei. Mas pode ser que você tenha alguns equipamentos que entram nesse ponto de ociosidade. Tá? E aí pode ser que a operação, a produção, esteja te cobrando, tá, lotes maiores para esses equipamentos, para equipamentos que estão ociosos. Você não precisa operar desse jeito. Você não precisa, você não está colhendo nenhum resultado adicional. Você só está entregando um resultado melhor, eficiência. Só que é um indicador isolado que não melhora o todo da operação. Fechando esse primeiro bloco aqui, tá, de eficiência. E deixa eu pegar uma parte aqui dos comentários. É uma linha muito tênue do Vitor aqui entre formar estoques e ter ociosidade na produção. Exatamente, Vitor, é muito tênue. E você falou olhar para eficácia junto. Exatamente. Se você for olhar o resultado global de uma operação, você está olhando para eficácia. Você não está olhando um indicador isolado ali. Tem que tomar muito cuidado. E não é trivial, ok? Você conseguir juntar todos esses indicadores e convencer as pessoas a seguirem nessa direção. Não é trivial. Então, é muito importante que você consiga fazer conta, traga outras pessoas para perto de você, explique este racional e aí consiga tomar uma decisão melhor. Ah, qual conclusão você pode chegar, tá? Que aí é uma conclusão que na minha visão é excelente. Daqui a pouco eu falo sobre planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Eu estou falando sobre eficiência, custo de operação, que é muito importante você ter isso em mente. Qual conclusão você pode chegar, tá? Pode ser que você chegue na conclusão de que fazer um monte de setup, um monte de troca para um determinado grupo de equipamentos é muito mais, eu vou usar a palavra do Vitor aqui, é muito mais eficaz. É menos eficiente, só que vai trazer muito mais resultado para a operação como um todo. Claro que você tem que olhar índice de perdas, você tem que olhar outras coisas, tá? Eu estou falando só do ponto de vista de. Eu estou cruzando 3 indicadores aqui: eficiência, tá? Ociosidade, na verdade 4, né? Eficiência, ociosidade, custo de transformação e estoques. Estou cruzando esses 4 aqui. Você tem que olhar outras coisas para conseguir tomar uma decisão melhor. Então, cuidado ao medir eficiência. Importante fazer esse alinhamento aqui no começo. E aí agora a gente entra definitivamente no ponto da live, né? Tá, mas como que eu aumento a eficiência de produção se eu tenho uma demanda instável? Você já entendeu que você tem que avaliar
Se você precisa aumentar a eficiência de produção ou não. Essa é a primeira pergunta que você precisa responder. Então, dado que você respondeu essa pergunta e você precisa aumentar a eficiência de produção porque você está super ocupado, está com a capacidade super ocupada, aí aqui você tem um problema que já deixa eu ver como que eu coloco aqui, que já vai contra o comentário de demanda instável, ok? Porque se você vou tentar explicar de uma forma mais simples, tá? Se você tem demanda instável e ociosidade, você não precisa perseguir eficiência, que é o ponto que eu comentei antes, tá? Agora, se você tem demanda instável e a sua operação está super ocupada, isso significa que você não tem demanda instável. Ah, mas como assim? Porque se a sua operação está super ocupada, você tem muito pedido na mão. Suficiente para estar com a operação super ocupada. Então a sua demanda não é tão instável assim. E aí daqui a pouco eu vou entrar em estabilidade de demanda, como que você constrói, mas entende esse ponto? Que é um cuidado que você precisa tomar. Quando você avalia a sua demanda, ela realmente é instável. Se você tem ali, por exemplo, 30 dias de carteira de pedido, com pedidos ali na mão, você não tem uma demanda instável. Você tem uma carteira de 30 dias que você tem que trabalhar essa carteira da melhor forma possível. E se essa carteira de pedidos ela está tomando 100% da sua capacidade produtiva, melhor ainda. Porque aí você, com uma carteira de 30 dias, você vai fazendo a realocação ali dos pedidos e prometendo os prazos da melhor forma possível. Entende? Porque você está com 100% da sua capacidade de tomada. Então eu vou voltar a um ponto que eu falei que é muito importante tomar cuidado com isso. Demanda instável e ociosidade não vai exigir eficiência, aumento da eficiência. Agora, a demanda instável, tá? Que não é instável, porque você tem uma carteira de pedidos maior. Quando você tem esse tipo de situação, o que você precisa fazer é entender como você trabalha essa carteira de pedidos da melhor forma possível. Como que você aloca isso na fábrica? Como que você constrói os seus prazos de entrega? E aí você vai entrar em todo o processo de planejamento, como que você está fazendo o sequenciamento de produção, como que você faz o recebimento de um pedido para prometer um prazo de entrega, como é essa negociação de prazo de entrega com o time comercial e como é essa negociação de prazo de entrega com os clientes. Eu vou entrar nesse ponto, tá? Como que você estrutura isso? Então, cuidado nesse primeiro bloco que eu falei aqui. E tá, então dado que você conhece tudo isso e ainda assim você olha para sua demanda e vê algum nível de instabilidade. Ah, como que você resolve isso? Primeiro ponto que você. Aí tem várias etapas que você precisa construir, tá? E eu vou do começo até o final. Primeiro ponto é você tem uma demanda instável, por quê? Tá? Você construiu ali o seu. Qual o seu modelo de negócios? Que eu já falei em outra live, em outras lives, eu vou falar o tempo todo. Primeiro ponto, essa demanda é instável por quê? Tá? Qual o seu modelo de negócio? Qual o seu ambiente produtivo? Você tem itens que são feitos para estoque, e aí você tem instabilidade na demanda desses itens que são produzidos para estoque, tá? Que você coloca eles em estoque e aí depois você recebe os pedidos. Tá? Esse é se você for simplificar o conceito de itens feitos para estoque, você antecipa a demanda. Você produz, coloca em estoque e aí depois você recebe o pedido. Então, instabilidade de demanda nesse tipo de item você trata de um jeito, ok? Porque aí dentro do seu grupo de itens ali que são feitos para estoque, aí você vai ter que decidir quanto você antecipa, quanto que você não antecipa de estoque. Você tem que construir uma inteligência nesse processo de antecipação, de formação de estoque. E aí nessa quando você estiver construindo essa inteligência, aí você busca eficiência de produção. Eu já vou entrar nesse ponto que aí é tamanho de lote, frequência de produção, número de trocas, máquinas especializadas, máquinas que você vai escolher, porque elas entram naquele grupo ali de máquinas ociosas, que você vai escolher para ter um monte de troca, e aí essa máquina você não vai olhar para eficiência. Então, modelo de negócio. O primeiro bloco que eu estou falando aqui, depois eu vou desdobrar e vou entrar nesses outros detalhes.
Itens feitos para estoque, você vai tratar de um jeito. Ah, no meu portfólio de produtos como um todo, eu tenho um grupo de produtos que é muito instável. Esse grupo de produtos você precisa alinhar com todos na empresa se faz sentido manter esses produtos em estoque ou não. Que tipo de decisão vocês vão tomar em conjunto? Tá? Aí entra um ponto sobre o que eu já falei de planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Entenda que eu falei dos 6 pilares em outra live. Tem 2 pilares que são fundamentais: dependência e prestação de contas. E aí entram esses 2 pilares aqui. Você depende de outras áreas, você não pode tomar decisão sozinho ou sozinha. Tá? E prestação de contas, você tem que prestar conta para as outras áreas. Então é seu papel também olhar para o seu portfólio de produtos. Tá? Isso é parte do processo de planejamento. Olhar para o portfólio de produtos e definir: para esse grupo aqui eu vou manter em estoque. Que eu consigo fazer isso, eu consigo ter a frequência de produção desse jeito, consigo fazer dessa forma. Para esse outro grupo aqui, na minha visão, não faz sentido manter em estoque, porque eles têm muita instabilidade na demanda, porque eles estão muito concentrados em poucos clientes, porque eu não consigo diluir isso em vários clientes para reduzir a instabilidade, eu não consigo antecipar ali a demanda. Então, para esse grupo, eu vou trabalhar com esse grupo aqui como make to order, como feito sob encomenda. E dado esse trabalho que você faz na gestão do portfólio, na organização do portfólio, aí você alinha com todos na empresa. Aí você explica, para esse grupo eu vou formar estoque, esse outro grupo aqui é sob encomenda. Para esse grupo sob encomenda o prazo vai ser de tanto, porque eu vou conseguir fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Para esse grupo aqui sob encomenda, eu vou manter estoque de segurança da matéria-prima, de todos os insumos, mas o produto acabado eu vou produzir depois. Como que eu faço para manter estoque dos insumos? Aí você olha por grupos de produtos produzidos sob encomenda. Porque quando você agrupa, vamos supor que você tenha 30 itens com muita variação na demanda. Quando você agrupa estes 30 itens, e aí estatisticamente falando, você diminui muito a variação na demanda. Porque num grupo de 30 itens, você vai ter um que vai vender muito acima, outro muito abaixo, outro mais ou menos, outro pouco abaixo, e aí no todo você reduz o desvio. E aí, se esse todo consumir mais ou menos os mesmos materiais, você consegue antecipar a formação de estoque dos materiais também. E aí você reduz o prazo de entrega para esses itens feitos sob encomenda. Então, percebe que você começou a fazer a gestão do portfólio com foco em eficiência de produção. Entende? E aí, quando você faz essa gestão do portfólio, você vai ter esses itens feitos sob encomenda. Aí você vai ter que entrar em todo o processo de recebimento do pedido também para esses itens feitos sob encomenda. E não só para esses, tá? Os produtos feitos para estoque também vão entrar nesse fluxo, porque você pode ter algum gargalo, algum problema de capacidade produtiva. E falei de portfólio de produtos, tá? Gestão de portfólio, modelo de negócio, ambiente produtivo, ok? É seu papel aí, como responsável pelo planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, olhar para portfólio. E aí, se você tiver curiosidade em pesquisar, pesquisa Oliver White. Oliver W-H-I-G-H-T. Oliver White. E aí entra na parte Oliver White Américas, você vai encontrar. Ou digita Oliver White IBP. Integrated Business Planning. Você vai ver que dentro do processo de planejamento integrado, que envolve planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, você tem um bloco ali que é Portfolio Review, que é revisão do portfólio de produtos. Então é seu papel também fazer a revisão do portfólio de produtos. E Oliver White, que eu comentei aqui, é uma das referências globais aí em planejamento de recursos, planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Tem várias coisas deles, inclusive eu estava estudando aqui antes da live, tem um artigo aqui, ó, esse aqui está impresso, ó, Master Scheduling, Oliver White, aqui, esse símbolozinho aqui, tá vendo? É, how to optimize the production scheduling toolbox. Aqui uma caixa de ferramentas para você fazer isso direito. Então, é, revisão do portfólio de produtos também é uma tarefa do time de planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Esse ponto é super importante que você coloque isso em mente. E falei de revisão do portfólio de produtos. Eu ia falar uma outra coisa aqui. Revisão do portfólio de produtos. Lembrei.
E aí, dado que você fez isso, e aqui, ó, percebe que eficiência de produção começa lá atrás, começa lá no começo, começa no portfólio de produtos que você está construindo. Porque isso vai desdobrar em várias outras coisas, em várias outras etapas. E eu vou falar mais sobre isso aqui ao longo da live. Mas antes eu vou falar de outra coisa que é responsabilidade do planejamento de produção. É sua responsabilidade. A qual é? Estabelecer um processo de promessa de entregas que funcione. E um processo de promessa de entregas que seja claro, que todo mundo esteja alinhado, que todo mundo respeite, tá? E eu tô falando isso e eu lembrei de uma outra coisa. Eu falei, mas eu não estava conectado. Mas no artigo, eu li esse artigo hoje, eu li 2 vezes esse artigo aqui, tem acho que 9 ou 10 páginas. Fala exatamente a mesma coisa. Processo de prazo de entrega. Como que você estrutura isso? Só que aí tem uma etapa anterior, que também está no artigo aqui, tem uma etapa anterior. Como que você organiza o seu planejamento de capacidades para que, quando você criar a sua estrutura de prazo de entrega, a sua estrutura de promessa de entrega, quando você criar isso, ela precisa ser respeitada. E ela só vai ser respeitada se você conseguir dar prazo de entrega assertivo. E aí você só consegue dar prazos de entrega assertivos se você tiver um planejamento de capacidade redondo, se você tiver um sequenciamento de produção redondo, se você tiver uma estrutura de planejamento de capacidades que funcione. Entende? Então começa no planejamento de capacidades. Para você fazer isso, você tem que ter o portfólio de produtos redondo. Então uma coisa está conectada na outra. E aí, por que eu estou falando de promessa de entrega? Porque a forma de estruturar a sua promessa de entrega vai ter impacto direto na sua capacidade de produção. Direto. E não me fale assim, mas o time comercial não aceita o prazo de entrega longo. Você precisa sentar e negociar e explicar, entende? É seu papel fazer isso também. E explicar. Só que é seu papel, só que você também tem que tomar um cuidado, tá? A principal área de uma empresa é a área de vendas. Se uma empresa não vende, ela não sobrevive. Então, é seu papel também apoiar o time comercial. Só que é seu papel apoiar o time comercial para que a empresa venda mais e venda de forma rentável, da forma mais eficiente possível. Então não dá para ter promessas de entrega ultra rápidas e destruir a eficiência de produção, explodir o seu custo de transformação, porque aí o comercial não vai ter preço para vender. Você vai ter que aumentar o preço, porque o seu custo de transformação fica muito alto, aí você não tem margem. Então tá tudo conectado, só que você precisa entender que é sua responsabilidade alinhar isso com o time comercial também. E aí vou dar um exemplo de um processo de promessa de... E antes de dar o exemplo, dependendo da forma que você constrói o seu processo de promessa, o seu portfólio de produtos, primeira coisa, que está conectado ao seu modelo de negócio, ambiente produtivo, que é o que eu já falei, dependendo da forma que você constrói isso e constrói o seu processo de promessa de entrega, isso vai ter um impacto muito positivo ou muito negativo na eficiência da sua operação. E aí no seu custo de transformação também. Entende? Então é muito crítico fazer isso direito. E aí eu falei que eu ia trazer um exemplo, né? Exemplo de empresa que operava era parte make to order, feito sob encomenda, parte make to stock, feito para estoque. E aí um parênteses aqui, eu sempre trago essas siglas aqui para vocês, porque aí vocês começam a ter mais contato com isso. Muitos de vocês já conhecem, mas vocês começam a ter mais contato, mas cuidado ao usar estas siglas em inglês quando vocês estiverem trabalhando, tá? Muito cuidado, porque o seu papel, o principal papel é fazer a outra pessoa entender o que você está falando. Se você enfia uma sigla lá, MTS, ou MTO, OEE, se você coloca essas siglas aí na discussão, a outra pessoa não vai entender. Então, cuidado, tá? Simplifica. Eu sempre trago a sigla, trago a tradução e explico o que é. E eu estava falando sobre prazo de entrega, né? Eu ia trazer um exemplo. Era uma operação que tinha itens feitos para estoque, feitos sob encomenda, atendia a indústria farmacêutica, super crítico, um processo muito crítico, e a gente conseguiu estabelecer um processo de promessa de prazo de entrega. E ele não era estável.
Isso que foi incrível e funcionou. Ele não tinha, para esse produto aqui são 10 dias de promessa, ou para esse produto aqui são 7 dias, ou para esse são 15 dias. Ele não era estável, ele era instável. E os prazos variavam de acordo com a ocupação da fábrica e funcionava muito bem. Mas por que que funcionava muito bem? Porque tinha alinhamento com o time comercial, tinha proximidade, a gente estava o tempo todo conversando. E aí o que acontecia muitas vezes? Chegava um pedido X, aí esse pedido ele tinha, por exemplo, uma promessa de entrega de 27 dias. Tá? Ele passava por um processo, já falo sobre esse processo de avaliação da promessa de entrega, 27 dias. Ok? Mas 27 dias não dá, o cliente não aceita e tal, tá. Eu tenho mais estes outros 4 pedidos que estão antes desse. Será que tem algum desses 4 pedidos que dá para negociar com algum cliente porque a gente faz a troca? Isso funcionava super bem, porque na maioria dos casos tinha como trocar, tinha como alternar ali os produtos, ou tinha como alternar em uma outra máquina. Era sempre possível resolver esse tipo de problema. Sempre possível, porque tinha diálogo, tinha negociação, tinha alinhamento, tinha visibilidade. No caso nessa operação, a gente tinha um alinhamento toda segunda-feira, eu lembro muito claramente. Toda segunda-feira à tarde tinha um alinhamento com todos. Inclusive, era uma operação que abastecia centros de distribuição que ficavam em outros países aqui da América Latina, e aí os responsáveis por esses países participavam também, porque eles dependiam do envio dos produtos, né? Eles eram centros de distribuição, dependiam dos prazos, dependiam de formação de container para poder enviar, formação de carga. Então, prazo de entrega para esses centros de distribuição também estava ali no bolo do prazo de entrega para outros pedidos. E com eles também tinha negociação. Quanto que você tem de estoque desse produto aqui? Não dá para postergar, porque eu tenho esse outro cliente que quer aqui no Brasil e tal. E funcionava muito bem. Mas muito bem, funcionava redondo. E aí, qual a consequência disso funcionar redondo? É que mesmo com demanda instável, que é o ponto aqui da live, mesmo com demanda instável, era possível ter uma eficiência de produção altíssima e um custo de transformação muito baixo, porque funcionava muito bem tudo isso. Volumes de produção altíssimos. Eu lembro de bater recorde. A gente media produção em unidades, batendo recorde de produção em unidades, mesmo com uma eficiência de produção alta. Então funciona, tá? Mesmo com uma demanda instável. E eu ia falar sobre o processo de promessa de entrega, que é algo que é fundamental que você construa isso direito. Tá? E eu não estou falando aqui por mim, eu tô falando aqui por 2 pontos, tá? Primeiro, a minha experiência, tá? Funciona. E outra, eu falei que eu li o artigo aqui da Oliver White. Tipo, no artigo está escrito exatamente isso. Exatamente isso. O seu processo de promessa de entrega, quando você tem uma demanda instável, ele tem que funcionar muito bem. Como que ele deveria funcionar? Tá, eu vou falar da forma mais manual possível, que funciona, dependendo do porte da operação que você tem, funciona esse processo. E funciona melhor do que muito processo automatizado. É um pedaço de papel, literalmente um pedaço de papel, um pedido. Eu não sei se no modelo home office isso não funciona, mas no modelo físico funcionava assim, era um pedaço de papel. O time comercial imprimia o pedido, tá? Tinha o cliente, código do produto, descrição do produto, tinha um pedido, tinha data de colocação do pedido, data de necessidade do cliente, para quando o cliente queria, e tinha um campo ali, data de promessa de entrega. Aí esse pedido, fisicamente, ele descia para o time de planejamento. O que o time de planejamento fazia? Abria todo o sistema, abria ali o sistema de sequenciamento de produção, tinha um sequenciamento de produção de longuíssimo prazo, tá? Longuíssimo assim, deixa eu falar o que é longuíssimo prazo para um sequenciamento de produção. Sequenciamento de produção que em muitos casos estava para 30 dias, 35 dias, 45 dias. Então a produção já estava toda sequenciada ali direitinho. Aí esse pedido que chegava, ele era avaliado com base no sequenciamento de produção. Dá para encaixar nesse momento aqui. Encaixava. Esse outro aqui dá para encaixar aqui. Esse outro dá para encaixar aqui. E aí, um outro ponto, tá? Que é muito crítico. Cuidado seríssimo que você precisa tomar. Nesse caso, vamos supor que eu tivesse ali 10 itens no pedido, tá? E aí eu tenho um item que a promessa de entrega é de 14 dias,
O outro eu tenho entrega imediata, o outro imediato, 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 o outro, sei lá, 15 dias. Claro que o que eu vou falar aqui é numa situação que a operação já estava redonda, já não dependia da correria para conseguir ter o faturamento, tá? Então, cuidado, eu vou colocar bem com um cuidado enorme esse exemplo que eu vou dar aqui. A promessa de entrega, ela era feita de acordo com o último prazo. Porque o que acontece? Se você faz isso dessa forma, depois você pode receber um outro pedido, tá? Aí o cliente aceita esse último prazo porque ele quer receber tudo de uma vez, ele não quer receber picado. Então você tem um item que está com prazo de entrega mais alongado, coloca tudo no mesmo prazo, o pedido inteiro vai para esse prazo de entrega. Aí o outro item, se algum outro cliente coloca um pedido de um desses 10 itens aí, ele pode ser entregue antes, porque você vai ter espaço ali na sua produção. Você não precisa jogar para frente. Porque você vai ter espaço, porque você já fez uma promessa um pouco mais alongada desse pedido especificamente. E aí, esse sequenciamento de produção, claro que ele também estava conectado com o planejamento de materiais, diretamente conectado. Então, na hora de fazer a promessa de entrega, já avaliava capacidade de produção, tem capacidade, e avaliava material. Por que era importante avaliar material nesse caso? Porque nesse caso, ó, se eu não me engano, 90% dos insumos eram importados. Eu já passei por duas operações, uma onde 80% dos insumos eram importados, e nesse caso acho que era 90% dos insumos importados. Em uma operação, tinha um hub na Europa, que o hub é um centro ali de recebimento dos insumos, porque tinha muito fornecedor espalhado pelo mundo, aí ia tudo para esse hub, concentrava nesse hub e mandava para o Brasil. Nesse caso, era um hub que ficava nos Estados Unidos. E aí mandava todos os materiais para esse hub e aí depois mandava para o Brasil. Claro que os volumes menores, né? Os volumes maiores vinham direto dos fornecedores. Então, como que você faz esse processo de planejamento funcionar, ter prazo de entrega curto, ter o dimensionamento de capacidade e ainda conectar com o planejamento de materiais? Então, estava tudo integrado. Quando você faz isso de forma integrada, você faz uma promessa de entrega assertiva. Entende? E quando você cumpre um prazo de entrega, o time comercial fala: opa, dá para confiar. Tá? Aí depois você cumpre outro, dá para confiar. Aí depois você cumpre outro, fala, nossa, dá para confiar mesmo. E aí você, óbvio que você tem que ter um indicador, né, de cumprimento dos prazos de entrega prometidos. São dois números, né, que você tem que colocar ali. Um prazo médio de promessa, porque você consegue cumprir o prazo de entrega de todos os pedidos se você fizer uma promessa para daqui a 360 dias. Então, prazo médio de promessa, primeiro indicador. E esse prazo médio de promessa ele tem que estar em acordo com o time comercial. E aí o outro ponto é o cumprimento dos prazos de entrega. Extremamente crítico. E aí vou além. O que tinha mais nessa operação? Todos os dias. E aí, ó, tudo o que eu estou falando aqui tem relação direta com eficiência de produção. Tudo que eu estou falando. E aí, como um outro ponto que funcionava super bem, e aí, para você entender a importância do alinhamento com todas as áreas. Tá? Tinha um alinhamento diário na produção, e a gente circulava pelos setores, então ficava em pé, não era uma reunião sentado, ficava em pé num corredor da fábrica, e aí ia circulando pelos setores. E aí, no corredor, tinha a lista de pedidos ali com prazo de entrega próximos e que não estavam prontos ainda. E aí toda a fábrica sabia. Toda a fábrica sabia. Era transparente. Toda a fábrica sabia. Inteira. Todas as pessoas. Desde o operador da máquina, a coordenadora ali de produção, o gerente de produção, o diretor industrial, que participava 2 ou 3 vezes por semana desse alinhamento. Todo mundo sabia qual era o prazo de entrega, que item que estava crítico, e aí todo mundo trabalhava em prol do atingimento do prazo de entrega. E aí eu vou voltar, mas por que isso é importante? Porque a partir do momento que você estabeleceu um alinhamento com o time comercial e você passou a cumprir este alinhamento, você tem a liberdade e a autorização para trabalhar com estes prazos de entrega. E aí, quando você tem os prazos de entrega alinhados, você consegue ter muito mais eficiência na sua operação, você reduz muito o seu custo de transformação. Então, perceba como está
tudo conectado. Você não tem como olhar só para uma coisa. Impossível, impossível. Só que você precisa conectar tudo isso. E deixa eu pegar os comentários aqui. Vitor falou aqui, às vezes é melhor ser eficiente, menos eficiente, mais eficaz, exatamente que é o ponto que eu falei lá no começo. Desvio de demanda é um grande fator para se medir, pois ora você está tomado ora você está ocioso. Exatamente, super crítico isso, como que você equilibra super ocupação com ociosidade, como que você faz isso funcionar bem, e é por isso que tudo precisa funcionar de forma integrada, tudo. E daqui a pouco eu vou falar sobre ociosidade, como que você resolve isso. Estou anotando aqui para não esquecer. Vou ver os outros comentários. Bressan, Pinguim Bressan aqui. Pô, eu não lembro o seu nome, Bressan. Você me mandou mensagem, mas eu não lembro. Muito obrigado, Alonso. Muito gratificante seus conteúdos. Ajuda muito na organização e no nosso processo produtivo. Muito bem assistido pelo nosso engenheiro Vitor. Ah, o Vitor é de você. Aí, ó. Muito bom, Vitor. Tá consumindo muito conteúdo aqui. Excelente. Quando sua demanda está alta, não necessariamente deve se ampliar a produção. Um planejamento assertivo vai prever o desvio para cima e provavelmente o custo de estoque é mais viável. Deixa eu voltar aqui. Quando sua demanda está alta, não necessariamente deve se ampliar a produção. Um planejamento assertivo vai prever o desvio para cima e provavelmente o custo de estoque é mais viável. Exatamente. É exatamente isso, Vitor. Porque, vê se eu entendi direito o seu comentário aqui. Se a sua demanda está alta, um planejamento assertivo vai prever o desvio para cima e perfeito. É exatamente isso. Vai antecipar, né? Então, vai antecipar o desvio, vai formar estoque com antecedência, e aí o custo de estoque é viável. Exatamente isso, Vitor, exatamente. E isso é um problema sério em muitas empresas. Muitas empresas. Tem o engenheiro participando aqui e muito bom, hein? Estão em dupla participando aqui da live, excelente. E esse ponto, Vitor, de antecipar, o que é crítico aqui, tá? O que é crítico? O que eu já vi acontecer, eu vou falar de caso, tá? Aqui é caso que acabava entrando nesse ponto de ineficiência pelo excesso de produção, pela alta ocupação. Quando você tem uma ocupação altíssima, você acaba entrando no ciclo de ineficiência e é muito difícil sair desse ciclo. E o que eu estou falando? Se você entra num período que você tem muita demanda e você não tem capacidade produtiva suficiente e não tem uma priorização ali de clientes muito clara, você acaba entrando na loucura de fazer uma troca atrás da outra na produção, porque cada hora tem um cliente gritando mais alto, pedindo para antecipar o pedido. Ah, como que você faz isso funcionar direito? E aí eu vou pegar um exemplo aqui, tá, Vitor, que traduz um pouco do que você falou. E parece óbvio, mas pouquíssimas pessoas fazem isso direito. Você precisa avaliar o médio prazo. Não tem como você operar sem avaliar o médio prazo. O que é avaliar o médio prazo? Olha a sua demanda ao longo dos próximos 12 ou 18 meses. Projeta essa demanda, abre isso por família de produto. Ok, então abre por família de produto, entende o que está acontecendo, faz o seu dimensionamento faz o seu plano de produção com base nisso, tá? Por família também. Ideal é que você desça no nível do produto, dependendo do tipo de operação que você tem na mão. Constrói a sua projeção, fez o seu plano de produção, faz o dimensionamento de capacidade, você vai ver que a sua capacidade, a ocupação da produção, ela vai oscilar. E aí pode ser que você encontre ali na sua operação 3 meses extremamente críticos que a ocupação da produção está em 130%. Tá? Se você olhar o todo da sua operação, é difícil você pegar esse tipo de problema. Mas se você quebrar por família, você vai pegar esse tipo de problema. E aí você vai identificar, ou por produto, ou por grupo de máquina, você vai pegar, ou por máquina mesmo diretamente, você vai pegar esse tipo de problema. Você pegou esse tipo de problema, pegou 3 meses ali que a produção está super ocupada, que é o ponto que o Vitor falou. Você pega esses 3 meses
e antecipa e dilui ele nos meses que vêm antes. Ah, não dá para fazer em toda operação, não dá. Por exemplo, você não consegue fazer na indústria alimentícia, que você tem um problema de validade do produto, de shelf life, de validade. Então você não consegue fazer na indústria alimentícia. Tá? Mas em várias outras operações você consegue fazer isso. Aí você pega esse período crítico, você antecipa, você forma estoque. Isso é inteligentíssimo e tem muita empresa que não faz isso direito. Não faz essa abertura, não faz essa avaliação. E aí o exemplo que eu ia falar, eu passei muito tempo assim, não convivi com o problema, tá? Mas eu fiquei bastante tempo organizando essa operação, que aconteceu o seguinte, logo quando eu entrei, em um período do ano, demitia praticamente metade da fábrica, loucura, sim. Aí a fábrica ociosa, ociosa, ociosa. Depois, no período de pico, ficavam 6 meses com altíssima ocupação de produção, tendo que contratar loucamente, tudo atrasado, um monte de troca na produção e a eficiência da produção ia lá para baixo. E aí não conseguia atender, uma confusão, assim, uma confusão. O cliente reclamando, uma confusão, a ponto de quase perder o principal cliente. Uma confusão gigantesca. Ah, como que a gente resolveu? Fazendo exatamente isso que eu falei. Parece simples, mas não é tão trivial fazer isso direito, porque aí você tem que conectar com o seu planejamento de materiais, você tem que antecipar toda a sua compra de materiais, você tem que avaliar se você tem caixa para fazer isso, caixa, dinheiro para fazer isso, dependendo do porte da empresa que você está, você cria um problema seríssimo quando você faz esse tipo de coisa. Então, é exatamente isso que o Vitor falou. E isso também tem impacto direto na eficiência de produção. Mas direto, assim, direto, direto, direto. Direto. O que mais? Deixa eu pegar aqui. Importantíssimo não quebrar a expectativa do cliente. Exatamente, Vitor. A partir do momento que você estabelece uma relação de confiança, que você cumpre aquilo que você prometeu, isso muda completamente a relação e quebra muitos problemas com o time comercial, mas muitos problemas, muitos. Você tem que cumprir o que você prometeu. Então alinhe e cumpra o que você prometeu. Eu acho que seu nome é Ana, que você comentou aqui, porque eu vi o seu nome que você colocou. Temos 4 produtos que saem mais. Seria interessante produzir esses com mais frequência, os outros que são mais instáveis apenas uma vez. Vamos lá, temos 4 produtos que saem mais, com mais frequência, os outros que são mais instáveis apenas uma vez. Ó, vou te falar que depende, tá? Depende. Porque produtos que saem mais, você tem duas opções aqui, tá? Tem duas opções. Ou você quebra a produção. Deixa eu dar um passo para trás, tá? Produtos que saem mais, normalmente eles têm uma demanda mais estável e mais previsível, tá? É, é isso que acontece, normalmente. Você tem uma demanda mais estável e mais previsível. Produtos que saem mais, uma demanda mais estável e mais previsível. Então, se você tem esse tipo de situação, você consegue trabalhar com menos estoque. Se você trabalha com menos estoque, você tem que tomar um cuidado, porque você não pode virar com pouco estoque de um mês para o outro a ponto de faltar produto na metade do mês, porque você tem um portfólio muito grande, que esses 4 produtos, vamos supor que eles tomem 60% da sua capacidade de produção. Tá? Você não tem como virar com 15 dias de estoque para os 4 produtos, porque eles vão faltar em algum momento do mês. Entende? E aí, para não faltar, e para você, aí você vai ter que quebrar a produção em duas. Então, para os produtos estáveis, você tem duas opções. Você encontra um ponto de estoque de segurança de virada que ou faça você quebrar essa produção em dois, tá? Você produz um pedaço no começo do mês e outro pedaço no final, ou que torne possível você produzir um produto, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Porque aí você tem lotes maiores, você não precisa quebrar em dois. Então, esse é um caminho. Aí, os produtos mais instáveis, o mundo ideal é que você acumule pedidos e produza uma vez só. Esse é o mundo ideal. Por isso que o acordo com o time comercial é fundamental.
E eu sempre, agora eu vou falar um negócio. Você que fez a pergunta aqui sobre a sugestão de tema, né, sobre eficiência da produção e uma demanda instável. Eu sempre pesquiso, eu me aprofundo para ver quem está perguntando, de onde é, que tipo de empresa é. E você está em indústria alimentícia, pelo que eu entendi. Ah, tem até um comentário aqui embaixo. Qual seria a saída para a indústria alimentícia? Pelo que eu entendi. Aqui, e até onde eu sei, você atende você atende varejistas, tá? Até onde eu sei. É o tipo de operação que atende varejo, ou atende atacadista que vai distribuir para o varejo depois. Então, talvez você tenha um problema que você precisa consolidar todos os produtos em um pedido só. Tá? E aí você vai ter dificuldade no que eu vou te falar, mas é um caminho e você tem que buscar essa solução. Mundo ideal é que para os produtos instáveis, você abra uma janela para entrada de pedidos. Então, os pedidos dos primeiros 15 dias do mês, que entrarem nos primeiros 15 dias do mês, eles serão produzidos do 20º ao 25º dia. Os pedidos que entrarem de tal dia a tal dia serão produzidos de tal dia a tal dia. Então, você consegue criar estas janelas para você produzir em lote. No seu caso, eu entendo que você precisa produzir num lote único. Tá? Então, este é um caminho. Só que aí eu vou voltar no outro ponto que eu falei. A partir do momento que você alinhar isso com o time comercial, você precisa cumprir essas datas de entrega. Senão você cria uma confusão. Porque você promete, fala que vai funcionar e que vai estar tudo redondo e aí não funciona. E aí eu vou além, tá? Não sei se é possível fazer isso, mas conversar com os clientes também, alinhar com os clientes, explicar que esse é o prazo de entrega, entender com o cliente se isso é um problema ou não, é fundamental. E aí explicar toda a situação. É mágico o que acontece quando você dialoga, quando você explica. Tá? E mais mágico ainda quando você explica com base nos dados, quando você tem esse dimensionamento de capacidade feito da forma correta, planejamento de materiais feito da forma correta. Fundamental fazer isso direito. Então, não sei se ajudou, acho que ajudou a resposta. Para a indústria alimentícia, é exatamente isso que eu falei. Acho que é Ana o seu nome, tá? É exatamente isso que eu falei. Janelas e um lote de produção, um bloco de produção. Janelas de entrada de pedido e um bloco de produção. Tá? Porque a validade, o shelf life, conta a partir do momento que você produziu. Então, você produziu num bloco, todo aquele bloco vai ter um prazo de entrega X. Tá? E funciona fazer isso, tá? Fazer isso que eu falei, você expedir ali os produtos ou prometer de acordo com as janelas de entrega. Aqui. Muito gratificante seu conteúdo, Bressan, que muito gratificante seu conteúdo, está sendo de suma importância para o nosso desenvolvimento produtivo, muito bem assistido pela nossa diretora-presidente Lucileia Bressan, nosso engenheiro Vitor Melos. Vocês estão em trio então aqui, ó, excelente, hein? Muito bom. Muito bom. Fico feliz de estar ajudando de alguma forma. Mandem perguntas aí. Se vocês tiverem alguma coisa específica do negócio de vocês, mandem no direct, mandem na caixinha, quando eu abro a caixinha aí, que eu pesquiso e trago o conteúdo aqui para você. O Vitor falando aqui também. Seria interessante seguir uma curva ABC e estudar os produtos da curva C. Quanto menos vezes jogar na produção, pode ser mais eficiente. Perfeito. E isso funciona, tá, o Vitor? E curva ABC, cuidado. Porque qual o critério para curva ABC? E por que eu estou falando isso? E aí eu vou trazer exemplo, tá? Por experiência. Tá? Experiência. Curva ABC, você pode avaliar por unidade, tá? Então, dependendo do tipo de operação que você está, dependendo do tipo de operação, você pode avaliar por quilo, tá? Então, percentual em quilos ou percentual em unidades, para você fazer a classificação ABC. Você pode avaliar por receita, faturamento, em reais, também faz parte ali da curva ABC. Você pode avaliar por ocupação da produção, então quantas horas esse produto ocupa na fábrica, também você pode colocar na curva ABC, e outros critérios podem entrar aqui. Tá? Então, mundo ideal é que você construa uma curva ABC que tenha, por exemplo, AA+, AB-, que tenha um grupo de critérios. Tá? E por que eu estou falando isso? E lembrei de mais um critério, que eu já usei esse outro critério também.
Em quantos pedidos aquele produto vai? De quantos pedidos aquele produto participa? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo que parece banal, mas é extremamente crítico. Na Amanco, tá? Fabricante de tubos e conexões, concorrente da Tigre, em praticamente todos os pedidos tinha fita isolante e fita veda-rosca. Imagina se faltasse esses produtos. Imagina, em praticamente todos. Só que o faturamento era baixíssimo, a representatividade disso no faturamento era nada. Só que não tem como faltar esse tipo de produto, entende? Só que então ele era um produto extremamente crítico em um critério extremamente crítico que é a participação nos pedidos. Se esse produto faltasse, eu travava um pedido de 200 itens que tinha um faturamento gigantesco, entende? Extremamente crítico, então não dá para faltar. Então, quando você está fazendo a classificação ABC, você precisa levar estes critérios em consideração também. Não leve só um critério. Construa um grupo de critérios que represente a sua operação. A curva ABC clássica que você encontra na teoria, ela não vai entregar o resultado que você espera. Então, encontre dentro da sua operação quais critérios fazem sentido, ok? E isso que você falou, com certeza faz sentido, desde que você construa uma curva ABC com estes critérios. E aí o que faz sentido, o Vitor, e o que aumenta muito a eficiência de produção, mas muito, e o custo é baixíssimo. Itens com pouca representatividade no estoque, tá, que são esses itens Cs, você consegue trabalhar com 90 dias de estoque, com 120 dias de estoque, dependendo da operação. Ah, como que eu compenso isso? Vai ter custo de capital, vai ter impacto no caixa. Você pega os itens que têm alto volume, os itens AS, os top ali, e você reduz muito o estoque desses itens. Você mais do que paga esses itens Cs que você vai ter que colocar, vai ter que trabalhar com mais estoques, muito mais do que compensa. E o impacto disso na eficiência de produção é gigantesco, mas é surreal o quanto você aumenta a eficiência de produção quando você coloca esse tipo de inteligência na operação. Aumenta muito, mas muito a eficiência. Muito mesmo, porque você pode partir de uma operação. Eu vou tentar lembrar números aqui, mas era algo próximo disso. Então, uma operação que fazia 700 itens por mês, ela passou a fazer 250. Olha o tamanho do impacto. De 700 itens, tá? Você tirou ali 400 trocas que aconteciam na operação. É muita coisa, muita coisa. O impacto é gigantesco. Só que aí eu vou voltar lá no começo do que eu falei na live, tá? Mas esse aumento de eficiência, ele trouxe algum benefício? Nesse caso, trouxe. Porque era uma operação que estava 100% ocupada. Então, quando você aumenta a eficiência, aumenta o volume de produção que você faz numa operação que está 100% ocupada, reduz muito o custo de transformação, você tem um resultado muito melhor. Muito melhor mesmo, tá? Então, ótimo ponto aí, o Vitor. Jean começou a seguir, acabei de receber uma mensagem aqui, ó. Deve ser porque o conteúdo tá bom aqui na live, né? Ó, meu nome é Ana. Ana, exatamente, ajudou muito. Eu estava com muita dificuldade nessa parte. Boa, Ana. Depois me manda no direct ali se você tiver alguma outra dúvida. O Igor está perguntando que os produtos B2B da minha empresa são sempre um problema. Dizem que não é possível prever a demanda deles. Estou atento na aula para buscar soluções. Acaba interferindo na programação de B2C, gera atrasos e ineficiência na produção. Vamos lá, produto B2B. Primeiro B2B, business to business, né, de negócio para negócio. Então você está vendendo para outra empresa. É, é até engraçado falar, tá? Mas é um ponto que eu falei em outra live também. É, a, toma, a tomada de decisão em relação ao. O processo para definir quanto a empresa vai comprar. Então, quando você recebe um pedido, aí no caso de um B2B, né, business to business, de empresa para empresa, quando você recebe um pedido, ele já passou na mão de um monte de gente. E pode ser que alguém tome um susto com uma variação de demanda, e aí está colocando o pedido muito maior. Então é imprevisível mesmo, tá? É muito difícil você saber o que acontece.
Agora, qual a solução aqui nesse caso? Conversa. Não tem como fazer diferente. Aí também, eu não sei quantos clientes você tem nessa situação de B2B, mas faz um teste. Escolhe, sei lá, 10 clientes, conversa com esses clientes dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E de preferência, tá? Por que eu falo sobre conversar com os clientes? Porque você tem o time comercial na frente, no ponto, o seu time comercial, o seu time comercial que está recebendo o pedido, aí tem o time de compras do seu cliente, aí tem o planejamento de materiais do seu cliente e tem a pessoa do planejamento de produção do seu cliente. Tem muitos intermediários aí nesse processo. Então, o mundo ideal é que você converse com o planejamento de produção do seu cliente. Tá? Esse é um caminho. E se você conversa a cada 2 dias, ou sei lá, uma vez por semana, tem que ver o que funciona melhor, você vai conseguir identificar com antecedência alguma demanda e aí você ganha alguns dias aí no prazo de entrega. E isso deixa de ser um problema. Tá? Porque no momento que a pessoa ali que está no planejamento de produção do seu cliente está pensando em colocar um pedido ou está fazendo o processo de planejamento, depois vai demorar uns 10 dias para chegar aí na sua mão. Tá? E dependendo do tipo de operação, o time de compras vai demorar, vai querer consolidar os pedidos, vai esperar, vai querer negociar preço, e aí vai demorar para colocar o pedido. Então, você se antecipa no momento que você conversa. Tá? E funciona isso. Esse é um ponto. O outro ponto que eu comentei em outra live é você construir um sistema, e aí eu vou falar o nome bonito, né? VMI, Vendor Managed Inventory. Então você passa a gerenciar o inventário ali do seu cliente. Então você vai estar olhando o estoque dele, você recebe o sinal do estoque dele. Você vai saber se ele precisa de mais produto ou não precisa, com antecedência. Então você não precisa conversar com ninguém, você só precisa receber a informação do seu cliente e você alinha com ele que você vai controlar o estoque dele. Também funciona. E aí, com antecedência, você resolve parte desse problema. Dá para resolver 100%? Não, não dá para resolver 100%. E aí, por isso que você precisa estruturar ali o seu sequenciamento de produção de uma forma que você também consiga receber esses pedidos que estão aparecendo aí de uma hora para outra. Vitor, gosto de avaliar fazendo uma média ponderada, sendo venda por unidade, tempo produtivo e percentual de faturamento. Pode ser. Ponderado funciona, tá, Vitor? Funciona. Ponderado funciona. E ajuda. Só faz uma verificação para ver se esse ponderado ele está refletindo a realidade. Faz uma amostragem aí para você ver se isso está refletindo a realidade ou não. Se estiver refletindo a realidade, ótimo, funciona super bem e o resultado com certeza vai ser muito, muito, muito positivo. Gente, 1 hora e 2 minutos hoje. Eficiência de produção. Falei de vários assuntos aqui porque tá tudo conectado, tudo junto, não tem como separar. É impossível separar. Tá tudo junto. E espero ter ajudado aí com eficiência de produção. E para tudo isso, eu não falei em nenhum momento aqui da live, tá? Mas para tudo isso que eu falei aqui, tem metodologia, como que você estrutura as bases de dados, como você conecta todos os pontos, o que você avalia, como você faz um diagnóstico. Então, tem método para fazer isso funcionar direito, tá bom? Era isso, gente. Bom domingo, excelente domingo para vocês. Muito obrigado por quem acompanhou aqui. Muito obrigado. Vitor, o outro Bressan, não lembro o nome. A Ana também aqui que sugeriu o tema. Muito obrigado, gente. Igor também que comentou. Obrigado, bom restinho de domingo aí para vocês. Amanhã tem live de novo, 7h30 da noite. Obrigado, abraço, obrigado, Ana. Bom domingo de novo e até amanhã, 7h30 da noite. Até mais, tchau, tchau, abraço para vocês.